Bom, pessoal, vamos então conversar agora sobre o UDP, né? Que é esse protocolo da camada de transporte, né? Só que ao contrário do TCP, ele basicamente vai ter todas as características do TCP invertidas, né? Ao contrário do TCP, que é orientado à conexão, ou seja, que faz lá o aperto de mão em 3 vias, que coloca as mensagens com um número de sequência que ele gera aleatoriamente para o outro lado entender qual é a sequência das mensagens que estão chegando, né? Então ele tem todo esse cerimonial para estabelecer a conexão e para finalizar. O DP ele não vai ter nada disso. E ele também não vai ter duas características importantes que o TCP tem, que é essa parte do controle de fluxo e do controle de erros. Então, ele basicamente vai ser uma forma de você envelopar a camada 3 na camada 4, né? Para você fazer a entrega do datagrama lá, do pacote IP, só que só implementando a comunicação entre processos. Ele vai oferecer poucas coisas a mais ali para fazer esse fluxo funcionar, tá? Os principais protocolos que são conhecidos do DP são esses aqui que eu estou listando: DNS na porta 53, mas o DNS também pode ser utilizado pelo protocolo TCP, porta 67 e 68 no DHCP, certo? Também é um tipo de serviço que, se a mensagem se perder pelo meio do caminho, você manda uma nova solicitação. Protocolo 69 do TFTP, o TFTP ele vai ter que ter, porque assim, quando você não tem uma forma de fazer controle de erros na camada 4, o que basicamente você vai ter que fazer é delegar possivelmente esse controle de erros para uma camada mais acima, se você precisar dele, para a camada de aplicação. E é isso que o TFTP faz, tá? Então, assim, ele é uma forma mais simplificada de fazer o funcionamento do FTP. Em geral, você vai usar o TFTP quando você tem arquivos menores, né? Arquivos muito grandes, você vai usar o FTP. Você tem a porta 123, que é do protocolo NTP, que é para você sincronizar o horário em vários dispositivos na rede, e a porta 61 e o 62 para o SNMP, que são protocolos de gerenciamento de rede, né, que você vai utilizar para fazer monitoramento dos ativos de rede, ver como é que está o uso dos links, o uso de processamento de um roteador, de um switch, por exemplo, a capacidade de armazenamento de um servidor, coisas desse gênero, tá? E a vantagem do protocolo DP é ele ser extremamente mais simplificado, tá? Para você ter uma ideia, ó, isso é o cabeçalho, o header do protocolo DP, tá? Ele vai ter um tamanho fixo, ao contrário do TCP, que tem campos opcionais, ele é bem maior. Lembra vocês que o TCP ele tem no mínimo um header de 20 bytes, enquanto que o DP tem um tamanho fixo de 8 bytes, tá? Então vai ser 8 bytes que vão ser adicionados e morreu nisso, tá? Vai ter a porta de origem, porta de destino, de novo os 16 bits. Então, assim como no TCP, você vai ter as portas, você vai ter 2 elevado a 16 portas possíveis, da porta 0 até a 65.535, ou seja, 65.536 portas, tanto para a origem como para o destino, tá? E você tem um campo ali de tamanho total do DP que é quase desnecessário, porque você basicamente vai somar o campo IP 8 bytes, vai ser uma soma fixa, né, que vai acontecer para determinar o comprimento. Então é basicamente igual ao comprimento que você vai ter da camada 3, só que você vai somar 8 bytes. E tem o checksum, que ele vai funcionar de uma forma idêntica ao que funciona no TCP, só que ele também é um campo opcional, tá? Você pode usar ou não o checksum no DP. Quando você não quer utilizar, você bota todos esses bits aqui do checksum em 1 e aí tá tudo certo, ele vai ser só um campo opcional. Então repare na diferença do tráfego de informação do protocolo UDP em relação ao TCP. Enquanto no TCP a gente tinha toda aquela cerimônia de aperto de mão em 3 vias, né, para poder estabelecer a conexão. Depois você tem que trocar algumas mensagens para poder finalizar a conexão. No UDP não, você só vai e começa a enviar os dados. Ó, você tem aqui um cliente, um 9851.100.249, ele tem uma porta de origem 49.355 e ele está se comunicando lá com o servidor 192.168.180 na porta 21.463, tá? E aqui você tem um tráfego voltando, ó. Então, basicamente, o que você tem é uma troca livre de mensagens, certo? Entre origem e destino, destino e origem, e o fluxo de tráfego vai acontecendo normalmente, tá? Não tem, como eu disse, campo de sequência, número de sequência da mensagem, esquece isso. Campos opcionais, esquece isso. Não tem essa questão de
fazer conferência com ACK, esquece isso. Não é orientada a conexão, como eu disse, né? Ele não vai fazer nada de aperto de mão em 3G, nada. Ele é um protocolo extremamente mais simplificado. Por quê? Porque ele está visando um protocolo mais leve que vai ser mais performático. E vão ter situações em que a gente vai buscar performance no lugar de controle, né? No lugar de controle de fluxo, de controle de erros. Então não vai ter janelamento aqui, não vai ter confirmação de recebimento do outro lado, não vai ter nada disso. Ele vai priorizar a velocidade do tráfego e ele vai priorizar você ter uma sobrecarga menor dos equipamentos envolvidos na comunicação. Para poder fazer leitura de dados, a leitura do header vai ser muito mais simplificada, certo? Então ele vai precisar, quando for o caso, de um controle adicional por parte da camada de aplicação, quando for uma aplicação que precise disso. Ele não é confiável porque justamente não garante nem que a conexão foi estabelecida com aperto de mão em 3 vias, nem a entrega dos dados com o flag ACK. Ele não é orientado à conexão, não realiza aperto de mão em 3 vias, não faz controle de fluxo, portanto não tem janelamento, né? Nem faz controle de erros, portanto não tem confirmações. E ele vai ser utilizado justamente, como eu disse, quando você precisa de mais velocidade e menos controle, você quer performar, é isso. E ele vai se enquadrar bem quando você estiver falando em tráfego de voz, tráfego de áudio, tráfego de vídeo, que são, como eu já disse antes também, tipos de serviço que quando um pedaço da informação é perdido, é tarde demais para ele ser retransmitido, porque o outro lado já recebeu essa informação e já processou, porque aquela comunicação ali está acontecendo ao vivo, tá? No entanto, vão ter alguns protocolos que vão utilizá-los, como o DNS na porta 53, o DHCP na porta 6768, o TFTP na porta 69 e o ISNMP na porta 16162. Esses protocolos são importantes você saber que eles usam o protocolo UDP nessas respectivas portas. Tá certo? A gente se vê na próxima aula.